Fala galerinha do sexto ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui com vocês, professor Pedro Henrique, professor de História. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. É um prazer estar com vocês novamente trabalhando conteúdos aí dentro da antiguidade oriental, falando aqui para vocês do sexto ano, beleza? E sem mais delongas, como vocês já estão vendo aqui, vamos dar continuidade aos assuntos, aos conteúdos, seguindo aí o panorama de conteúdos do livro de vocês, tá? Então hoje eu identifiquei aqui página 27, tá? A partir da página 26, começando ali na página 27, tá? É o nosso novo conteúdo, um outro povo que a gente vai começar a discutir hoje, tá? Que é justamente os hebreus. Acredito que vocês já têm uma noção, já têm um certo conhecimento aí sobre o povo hebreu, tá? Que tem forte influência, principalmente na parte da religião, onde hoje tem vários adeptos, tá? Então hoje o conteúdo ele é bastante interessante, então tem atividades, então procurem já ir atualizando a parte do livro de vocês, tá? Lembrando também que a parte dos fenícios que trabalhamos através de duas aulas, que foi a aula 1, que a gente falou ali a introdução, a geografia, os primeiros conceitos, tá? A civilização do mar, e parte 2 a gente trabalhou mais conceitos aí em relação à própria religião, ao próprio comércio marítimo, tá? A parte ali de algumas colonizações e também eu respondi para vocês duas questões para a gente absorver melhor o conteúdo, tá? Então, dentro da nossa disciplina de história, falando desses povos, tá? Dentro dessa antiguidade agora, é claro que também a gente tem que ter um certo cuidado, não tem condições de a gente trabalhar um único povo em apenas uma videoaula, tá? Para também não ficar muito extenso, não ficar cansativo. Então eu vou assim também trabalhar de uma maneira, de uma divisão bem tranquila, tá? Então a gente vai fazer a parte 1 hoje, falar um pouco sobre como esses hebreus eles começaram a se desenvolver aquela região que hoje a gente chama de Palestina, tá? E alguns pormenores daquela época. E na parte 2 a gente vai ser mais conciso, tá? A gente vai se concentrar na parte ali dos reis, da divisão ali política, social e econômica, tá? E trazer alguns dados e também algumas questões pra gente resolver juntos, beleza? Então Hebreus começando hoje, página 27, vão acompanhando aí o livro e vamos lá. Pessoal, como sempre, tá? Eu venho trabalhando os conteúdos com vocês e eu priorizo muito mais pela parte da geografia para a gente começar, tá? Acredito que a importância de todos os assuntos, principalmente de vocês do sexto ano, que são partes geográficas importantes, então eu acredito que é um ponto principal da gente sempre estar retomando, tá? E tá aprendendo um pouco sobre a parte geográfica de todos os conteúdos de todos os povos, tá? Até porque vocês sabem que a história, ela por si só, ela não consegue compreender toda uma dimensão de um único contexto, tá? Então ela recorre ali à geografia, a própria filosofia, tá? A própria arqueologia, então são áreas afins que fazem parte de todo o panorama ali de um contexto histórico, tá? Então eu trouxe aqui a geografia para vocês para a gente entender um pouco. A gente fez isso em Egito, a gente fez isso em Mesopotâmia, fez isso nos fenícios, tá? Então agora a gente tá falando aqui a parte dos hebreus também, então fiquem sempre atentos, porque geografia é sempre um ponto, é sempre uma questão que é sempre de praxe, é sempre de letra, de estar caindo nas questões, aí seja de prova, seja de atividade, você aprender a localizar um povo, a localizar um conteúdo naquela questão geográfica, tá? Na sua realmente localização, na sua parte ali de recursos naturais, do que eles tinham naquele período, beleza? Então eu vou puxar minha telinha aqui um pouco mais para vocês verem um mapinha que eu trouxe, tá? Pra gente entender a região ali onde esse povo hebreu, tá? Essa população do povo hebreu, ele começou a habitar e ele também passou por várias dificuldades em vários períodos ali dentro da sua história. E ele também percorreu vários caminhos e é isso que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, ó, lá em cima, geografia, coloquei primeiro ponto na Palestina, tá? Palestina que é claro que não era o nome, não era a origem daquele período, tá? O pessoal lá 2000 a 3000 anos antes de Cristo não chamava aquela localização ali de Palestina. Palestina já é um conceito,
já é um termo que foi adquirido pelos historiadores há pouco tempo, tá? Século XVIII, século XIX, século XX, tá? Então, a partir dos conceitos historiadores, acharam melhor colocar esse termo Palestina, tá? Mas a gente compreende quando a gente chama de Palestina. Vou puxar aqui um pouquinho para vocês verem que essa região aqui embaixo, a gente já sabe, Egito, Rio Nilo, tá? Então a gente sabe ali as características geográficas que essa região traz. Então, passando ali, tem uma região que vocês sabem que dá para ir na parte ali terrestre, mas embaixo vocês veem que tem um mar vermelho importante dentro da característica dos hebreus também, que a gente vai chegar ainda nessa aula, tá? E posterior a gente tem aquela região ali rosa, mas em destaque em branco, que é onde é a Palestina, tá? Então, essa região ali em cima do deserto da Arábia foi onde se localizou a parte dos hebreus, tá? Muito importante aí, principalmente porque ficou conhecido como terra de Canaã, tá? Que é justamente ali a parte do paraíso, tá? Onde Deus teria falado primeiramente ali com Abraão, mandando ele fazer uma peregrinação para aquela localidade onde teria bons frutos, tá? Então isso a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Mas eu quero que vocês entendam que essa parte da geografia é importante. Por quê? Porque a gente vem falando em vários povos da antiguidade e vemos que dentro dessa área onde a gente chama de crescente fértil, é claro que tem uma certa dificuldade por ser áreas desérticas, tá? Mas dentro do crescente fértil, aquela lua que faz nessa localidade, como a gente já viu, que eu mostrei para vocês, tem algumas partes fluviais aí, claro, por conta da ascensão e o desenvolvimento dos rios, tá? Então, Egito, a gente viu o Rio Nilo, quando a gente falou na parte da Mesopotâmia, que eu vou puxar aqui para vocês e situarem vocês, ó. Aqui embaixo, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, tá? Mesopotâmia, meio Potamos aí, como a gente sabe, terra entre rios, Tigre e Eufrates, tá? E entre a Mesopotâmia e entre o Egito, é justamente a localização que a gente vai falar, que é a Palestina, tá? Onde os hebreus começaram, os hebreus que eu vou falar no próximo slide, mas já adiantando, os hebreus que eram um povo que estava sempre migrando, tá? Por conta ali de serem a maioria ali pastores, comunidades ali familiares que faziam certos tipos de habilidade em relação a cultivar e a proteger e a preservar ali alguns animais, tá? Fazendo uso ali dos bens e ali tendo a sua sobrevivência a partir do gado, tá? A partir das ovelhas, a partir de outros animais ali que eles faziam todo o seu pastoreio, tá? Outra questão que eu trago aqui para vocês é que entre o Egito, a gente viu, tá vendo agora a Palestina e a Mesopotâmia, e em cima é o povo que a gente falou na última aula, que é justamente os fenícios, tá? A civilização do mar, de frente ali ao mar Mediterrâneo, onde foi conhecida aí por conta do seu desenvolvimento marítimo, tá? Suas grandes embarcações, o seu comércio marítimo, conseguiu conquistar várias localidades ali e ter, por exemplo, a ascensão e desenvolvimento do alfabeto e assim várias características ali peculiares dessa grande civilização fenícia, tá? E embaixo da Fenícia vocês estão vendo que passa ali o chamado Rio Jordão. O Rio Jordão é em um grande destaque aí por aquilo que a gente fala em questão da agricultura, tá? Que o pessoal dos hebreus vão ter como destaque em um certo período também, beleza? Lá em cima eu coloquei para vocês uma explicação bem tranquila, ó. Palestina, conhecida na antiguidade como terra de Canaã, tá? Então acredito que mesmo quem não seja tão religioso, mas já ouviu alguma história aí próxima sobre a terra prometida, a terra de Canaã, tá? A parte dos hebreus, a parte de toda a religiosidade influenciando aí o mundo ocidental e passando seus laços culturais, seus desejos, suas ambições daquele período, passando ali por várias gerações a chegar a transformar grandes civilizações e grandes povos em relação à sua própria religião, tá? Como a gente vai ver ali futuramente a parte do cristianismo, a parte do próprio islamismo, tá? Que tem um pouco a ver sim, e a parte do judaísmo, tá? Posterior aí ao que a gente chama do período dos hebreus, beleza? Então, ó, era uma estreita faixa de terra localizada entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Arábia, que hoje a gente fala da Arábia, mas aquela parte ali da Síria, claro, em relação à parte geográfica atual, tá? Então, como vocês podem ver, essa parte em destaque está bem claro ali, Palestina, a parte branca, passando ali Rio Jordão, o Mar Morto, tá? Que uma grande faixa de terra aí caracterizado pela ascensão e desenvolvimento e migração ali
do povo hebreu, beleza? Assim entenderam toda a geografia. Lembrando, qualquer dúvida, acredito que a gente não teve ainda um contato, claro, através de aulas presenciais, e ainda não fiz videoconferência com vocês, tá? Então não conheço a turma propriamente dita. Vocês sabem que eu peguei aula com vocês há pouco tempo, tá? Mas qualquer coisa vocês podem perguntar, tá? Deixem nos comentários, podem pegar meu número, mandar e-mail, entrar em alguma via de comunicação, que eu estou sempre à disposição de vocês, beleza? Então aqui, como sempre, a parte geográfica, tá, dos nossos assuntos, hoje os hebreus, e agora a gente vai dar continuidade. Acredito que vocês tiveram uma compreensão boa, tá, sobre a parte geográfica aí dos hebreus, beleza? Passando, pessoal, eu vou falando algumas características aí principais, principalmente pela formação do povo hebreu. Então eu botei lá em cima como tópico principal quem são os hebreus, tá? Então eu coloquei lá, ó, primeira setinha. Por volta de 1800 a.C., a Palestina foi ocupada pelos hebreus, povo de origem semita, tá? Quando eu destaquei ali origem semita, essa origem semita é justamente a parte da linguística, tá? A parte também de uns traços culturais, onde povos semitas eram povos antigos, povos que faziam vários deslocamentos, tá? Através de várias peregrinações, principalmente por aquela parte ali do Crescente Fértil, tá? Então era um povo de origem semita, tinha uma linguagem, tinha um tronco linguístico aí bastante parecido com outros povos, como por exemplo o povo egípcio, os hititas, os ixos, tá? Então embaixo coloquei para vocês que dedicados à criação de carneiros e cabritos, e deslocavam-se em busca de pastagens para os seus rebanhos. Como eu falei para vocês, eles são conhecidos aí como os grandes pastores, tá? E eles tinham esse cuidado aí com os animais, em busca sempre de pastagens, tá? Para poder fazer a composição aí, ter uma saúde para os seus rebanhos, e assim sucessivamente ele ter toda a riqueza ali que eles queriam para aquele momento, tá? Em torno do Rio Jordão, que eu expliquei para vocês aqui, nessa região aqui, que é uma região através, é claro, das águas, tem a parte fluvial, que ela pode ter um benefício ali em relação à agricultura. Então eles fizeram uso também a partir da agricultura nas margens ali do Rio Jordão, tá? E uma característica principal que é para vocês realmente absorverem e não esquecerem mais, tá? Falando desses povos, é justamente o monoteísmo, tá? A gente viu que vários outros povos que a gente vem estudando nesse tempo, eles são politeístas, polidiversos, muitos, teísmo, Deus, divindade, tá? Então, politeísmo é justamente a crença aí em vários deuses, tá? Em dois, em três e assim vários. A gente viu aí a parte da grande gama da grande rede aí de divindades, por exemplo, lá do povo egípcio, tá? A parte dos fenícios também, e assim vários outros povos que têm essa característica principal. Quando a gente trata do monoteísmo, isso foi colocado a ser seguido primeiramente pelos hebreus, tá? A partir de Abraão. Abraão foi que teve esse contato com Deus, que é justamente o Javé, tá? Que eles acreditam. Então esse contato com Deus, Javé chegou e disse para ele buscar a terra prometida. Então ele saiu dessa região aqui, ó, onde eu mostro para vocês, do deserto da Arábia, tá? Da Síria hoje em dia. Então eles foram para a Palestina a partir desse contato que Abraão teve com Javé, tá? E Javé prometeu a ele a parte dos recursos naturais, a parte da própria proteção de Deus. Em troca, eles acreditariam apenas um Deus único, que era justamente o Deus Javé, tá? Então, a partir desse primeiro momento, os hebreus são um povo aí que tiveram essa característica principal, que é o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único. Não pode esquecer disso, um Deus que criou tudo, um Deus que estava ao lado do povo, tá? E esse Deus aí que tinha todos os poderes necessários para poder controlar e guiar aí a sociedade, a população. E esse Deus seria Javé, tá? Então, como vocês podem ver numa imagem aqui, eu coloquei a parte do pastoreio, tá? A parte aí de estarem ligados a essa construção da parte dos rebanhos, tá? Sempre migrando aí em torno dos rios, em torno aí de uma condição melhor para o seu povo e para os seus rebanhos, tá? Por sua criação, beleza? Então aqui é um pouco sobre a introdução dos hebreus. Vou passar aqui um pouco mais para vocês.
E falando um pouco agora mais da parte historiográfica, tá? A parte da história pura, eu falo logo para vocês que hoje a própria história ela conhece bastante dos hebreus, porque os hebreus eles deixaram em relação à própria formação de documentos a partir de a parte arqueológica muito próxima de nós, que é justamente a Bíblia, tá? Então a parte da Bíblia, ela é muito interessante aí, foi a partir dela que nós hoje conhecemos muito sobre a parte cultural, desenvolvimento aí de várias habilidades e todo o contexto do povo hebreu. Beleza? Então coloquei lá em cima para vocês, ó. A história do povo hebreu chegou até nós por meio de duas fontes, a Bíblia, que é a primeira, e a arqueologia, tá? A arqueologia é justamente aquela ciência que ela vai atrás dos vestígios humanos deixados aí ao longo da história da humanidade, tá? Por exemplo, pré-história, antiguidade oriental, sempre aqueles povos que deixaram algum certo tipo de monumentos, ferramentas de pedra, tá? Restos de fogueira, alguma parte aí, por exemplo, pinturas rupestres. Então isso a arqueologia ela tá por dentro, né, estudando um pouco, escavando, tá, e pesquisando e estudando sobre esses acontecimentos do passado. Então a arqueologia é uma grande área, uma grande ciência que auxilia aí a história na construção aí de um passado, tá, na reconstrução de um passado, na verdade, tá. E o segundo ponto que eu coloquei em destaque aqui para vocês, que os hebreus é o povo da antiguidade que possui o maior e mais fiel número de registros históricos, sendo a Bíblia Sagrada sua fonte de informação mais precisa e auxiliadora no encontro de vários achados arqueológicos. Quando eu trago para vocês aqui que é o povo da antiguidade que possui o maior e mais fiel número de registros históricos, é porque os hebreus eles tiveram contato com outros povos, por exemplo, os egípcios, os hititas, os hicsos, a parte ali dos fenícios, e todos esses povos eles deixaram também registros sobre esse contato com os hebreus. Então as fontes elas são diversas, tá? Embora que algumas se contradizem, a ciência da própria história hoje ela tem uma maior dificuldade para ter uma exatidão, e acredito que a exatidão em 100% nunca vamos ter, mas é claro que a gente vai aí atrás de lacunas, tentando ter uma representação do passado aí de uma forma mais precisa e mais concisa, beleza? Então aqui em cima a imagem que eu trago para vocês é em relação a achados arqueológicos, tá? Cidades que hoje em dia, por conta da geografia, por conta da diversidade do clima, é claro que elas vão deixadas para trás, elas vão sendo sufocadas pelas areias, pelo tempo, pela própria erosão aí em relação ao tempo, tá? E a partir da escavação, na arqueologia a gente vai achando esse material, tá? Do passado, tá? De 1800, de 2000 e até milhões de anos atrás, dentro da pré-história, beleza? Então, passando aqui também mais um slide para vocês, ainda falando um pouco sobre a Bíblia, tá? Coloquei lá em cima que as crenças e também muitas histórias do povo hebreu estão registradas na Torá. Acredito que vocês já conhecem também o que é a Torá, que é justamente um conjunto de 5 livros bastante conhecidos aqui por nós, principalmente a parte ligada ao cristianismo, tá? Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio é justamente ali os 5 livros que hoje a gente chama de Antigo Testamento ali da Bíblia, tá? Esses com essas 5 composições aí de livros dentro do que a gente chama hoje dessa religião do judaísmo, tá? Que antes foi a parte hebraica dos hebreus. Então eles são considerados aí o próprio ensinamento a partir de Javé, que é justamente aí o ensinamento da Torá, tá? Então pode ver que uma religião ela tá puxando um gancho com a outra. Então é claro que esses hebreus eles têm uma influência muito grande ali na parte do Oriente, futuramente passando para o Ocidente, beleza? Então não pode esquecer, o povo hebreu registrado na Torá com um conjunto de 5 livros, 5 livros esses que a gente já conhece. Conhece que eu digo assim, não é necessariamente todo mundo tem um lado religioso, mas acredito que mesmo quem não tem ou tem uma religião muito distante dessa, mas já algum dia já ouviu falar sobre algum, por exemplo, Gênesis, tá? A parte da criação do mundo, tal e tudo mais. Acredito que vocês já ouviram falar, seja em filmes, seja em documentários, tá? Seja na própria escola, seja em educação informal, em nossa casa, na família, nos amigos, tá? Então é um assunto que mesmo nós não temos tanta afinidade, mas às vezes já passou em algum momento nossas experiências e acabamos passando a ouvir um pouco sobre isso, beleza? A parte de baixo, a Bíblia é formada por um conjunto de cerca de 70 livros escritos entre os anos de 1400 a.C. e 100
pós-Cristo, tá? Por sacerdotes, juízes, reis e profetas que reuniram antigos conhecimentos sobre a origem e a religião hebraica, sobre a origem e religião hebraica, ainda mais com contexto com outros povos, como por exemplo o povo egípcio, quando eles se destacaram lá a parte do Êxodo, tá? Então vocês podem ver, aqui tá a parte da Torá, tá? São alguns pergaminhos que eles são feitos aí a partir de materiais, principalmente na parte dos animais, tá? E é muito importante aí dentro do judaísmo, tá? O judaísmo que cresce cada dia mais aí dentro de umas religiões mais consolidadas aí do mundo, e o Torá é muito importante, assim como a Bíblia é para a parte do cristianismo, assim como o Alcorão é para a parte do islamismo, e assim como vários outros são para várias religiões aí do mundo. Como vocês já sabem, o mundo ele é composto aí por uma série de desenvolvimentos aí em relação à própria religião, tá? Então vocês sabem que não existe apenas uma religião, existem vários povos que acreditam em uma divindade diferente da gente, da nossa, e com outros povos que acreditam em vários outros deuses, tá? Como foi lá na Grécia Antiga, tá? Roma, que aperfeiçoou muita coisa e deu início, consolidação ali do cristianismo, e vários outros povos que, se a gente for falar aqui sobre religião no mundo, a gente vai passar o dia todo. Beleza? Então a parte da Bíblia é essencial por conta disso. Passando aqui adiante, falando um pouco mais a parte teórica para vocês, e aqui também tem muito conteúdo, por isso que eu dividi essa aula, tá? Coloquei para vocês aqui, só tem esses dois últimos slides. Então, primeiro ponto os hebreus, naquele primeiro momento, eles construíram uma sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? A partir de um líder, esse líder é majoritariamente ali específico, ele seria o homem, ele seria o chefe da família, ele seria o mais velho, tá? Então, mulher não tinha uma condição, não tinha uma autonomia tão próspera nesse período, tá? Então, era uma sociedade patriarcal, marcada ali pela influência e o controle do próprio homem, o mais velho ali dentro da família e dentro da sociedade, tá? Então, os primeiros líderes patriarcais nesse período foi Abraão que teve esse primeiro contato. Então a gente teve o primeiro contato, perdão, com Deus, tá? E começou a seguir essa questão do monoteísmo. Então a gente teve Isaac e Jacó, ambos aí que fazem que tem fortes menções aí em relação à Bíblia. E Jacó, só trouxe um dado aqui para vocês, que era conhecido também ali como Israel, por isso que aquele povo foi chamado também de israelitas, tá? Então vocês podem ver tanto os hebreus como o povo, os israelitas, tá? Por conta de Jacó ser conhecido ali como Israel naquele período, beleza? E aí começa uma parte muito interessante que acredito que vocês também já conheçam, tá? Em 1600 a.C., uma seca assolou a região, aquela região ali da Palestina, e os hebreus migraram para o Egito. Vou voltar um pouquinho para vocês, ó, para pensar no que eu falei. 1600 anos antes de Cristo, uma seca assolou aquela região e os hebreus migraram para o Egito. Beleza. Então, ó, cadê? Ó, eles estão lá na Palestina, tá? Como vocês podem ver, e eles fizeram toda essa migração para o Egito. Ah, professor, mas olhando assim pelo mapa parece ser pequeno. Não, não é um pedaço de terra simples, tá? Claro que eles passaram aí um bom tempo tentando sair daquela localidade para chegar ali no Egito, que era, claro, uma das civilizações mais desenvolvidas daquele período, beleza? Então eles queriam ali um desenvolvimento da sua condição de vida, até porque eles estavam passando por uma grande parte ali onde o clima estava se modificando, tá? A parte ali do mundo começou a ter uma modificação, e isso atrapalhou em relação à agricultura, ao pastoreio e várias outras coisas. Então eles migraram naquela localidade, chegando ao Egito, tá? Vou voltar aqui. Chegaram ao Egito, e Egito que a gente já conhece, e os egípcios naquele primeiro momento, em 1600, eles estavam sendo dominados, tá? Que era justamente ali por um povo de origem semita também, tá? Próximo ali dos hebreus, que era justamente os Hicsos. Os Hicsos que tinham uma grande habilidade em relação ali à sua organização do exército, tá? E tem uma política ali muito centralizada em relação às questões ali de coordenação, tá? Então os Hicsos eles dominaram os egípcios, e em 1575 anos antes de Cristo, os egípcios eles conseguiram sair desse domínio dos Hicsos, tá? Eles voltaram a ser o povo egípcio sem estar com uma dominação, e já que naquela localidade ali o povo hebreu estava, tá? Porque eles tinham feito essa migração. Lembra aí, eles eram meio que amigos ali dos Hicsos. Os egípcios começaram a escravizar o povo hebreu, tá? Isso em 1575.
tá? Acredito que você já conhece essa historinha, só passando aqui pra gente ter uma absorção maior, tá? E passaram aí longos anos, tá? Segundo a Bíblia, é claro que as diferenças arqueológicas e diferenças em relação ao próprio contexto com outros povos, tem gente que fala que foram 400 anos, tem gente que fala que foi 200, tá? Quando eu falo que tem gente, é a parte das linhas historiográficas, tá? Que tratam dessas datações. Então eles passaram aí centenas de anos sendo dominados, tá? Pelos egípcios. Até então chega Moisés, tá? Moisés com aquela grande história que eu não sei se vocês conhecem, mas Moisés, ele era hebreu, tá? Naquele período ali de Ramsés primeiro, um dos grandes faraós ali na parte do Egito Antigo, teve vários boatos em que um dia um líder hebreu, tá? Ele viria libertar o povo hebreu das mãos aí do domínio dos egípcios. Então, Ramsés I ele ordenou matar aí todos os filhos hebreus, os masculinos, ou do sexo masculino, claro, tá? Já pensando nessa profecia, tá? Então, os soldados egípcios aí invadiam as casas e matavam as crianças aí, os bebês de sexo masculino, os que viriam a ser homem, porque Ramsés I ficou pensando nessa ascensão, nesse desenvolvimento de uma pessoa vir libertar, tá? Então, o que aconteceu? Uma mãe, ela pegou o seu filho, que no caso que viria a ser Moisés, o seu filho ainda bebê, e colocou no rio, tá? E seguindo o curso do rio, ele foi chegar aí nas mãos de uma das filhas do faraó Ramsés I, e essa filha, ela acabou adotando ali um menino, e esse menino, que seria Moisés, ele começou a passar a viver dentro dos palácios, dentro da sociedade, da aristocracia ali dentro do Egito, tá? Passou a se tornar um dos príncipes até em toda a sua maioridade ali, tá? Para depois eles conhecerem que realmente Moisés tinha sido de uma origem hebreia. Então Moisés ele sai, tá? Então tem vários filmes aí, vários documentários, se vocês quiserem trago para vocês. Se a gente for começar a conversar aqui, a gente só vai parar, a videoaula vai ter 3 horas, tá? Então o que foi que aconteceu? Moisés, ele teve esses contatos com Deus, tá? E começou a pensar, a esquematizar em como tiraria o pessoal, o seu próprio povo hebreu, tá? Que no primeiro momento nem ele acreditou que ele fosse hebreu, e ele começou a fazer toda a organização, e aí ele consegue liderar através de de um maior contexto que não dá, tem condições de a gente explicar tudo isso aqui, mas ele acabou levando toda a população hebreia e libertou aí dos domínios que nesse período já era Ramsés II, que cresceu com ele, tá? Porque era filho do faraó Ramsés I, beleza? Então aí tem toda aquela história que é contexto ali da fuga, tá? Da saída dos aprisionados, que eram os hebreus do Egito Antigo, que é o que está na Bíblia conhecido como Êxodo, tá? Que é justamente a saída, a fuga do pessoal hebreu ao comando de Moisés aí para a chegada da terra prometida, tá? Acredito que você já conhece essa história, e aqui eu trago algumas imagens para a gente finalizar a aula de hoje, tá? Então aí tem essa parte aí da abertura do mar, tá? Tem aqui Moisés ele levou, e é claro que segundo a Bíblia eles passaram 40 anos aí peregrinando ainda em busca da terra prometida, até chegar depois de 40 anos, é claro que já próximo aí a morte de Moisés, tá passando aí seus descendentes. Então Deus tem um contato com Moisés, e ele passa aí a partir de duas pedras, a partir de duas tábuas, tá? Os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, tá? E a partir de então, essa parte da religião, ela começa a ter uma consolidação mais forte. E aí a gente continua na próxima aula, para também não ficar uma videoaula tão grande, beleza? Então aqui tá algumas imagens, como vocês podem ver. Acredito que a maioria já tenha pelo menos ouvido falar dessa história, tá? Então fica mais fácil de vocês entenderem, mas qualquer dúvida podem deixar aqui, que eu tô sempre atento aí à parte analítica de vocês. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, tá? Podem deixar, beleza? Valeu, sexto ano. Na próxima aula teremos continuidade aí, parte 2 do povo hebreu, beleza? Valeu e aquele abraço.